Oi, galerinha, professora Juliane aqui para darmos continuidade às classes gramaticais que havíamos conversado, que são 10. A gente está indo para a 8ª, que é o nosso senhor, bora aqui, verbo, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, então, é o que é verbo, como ele funciona ali dentro da morfologia, dentro da nossa comunicação. Então, olha só. Verbo, como vocês podem ler, ali ou ali. Eu não sou boa de esquerda nem de direita. Mas, enfim, o verbo é a classe de palavras que exprime uma ação. Que vai exprimir, vai apresentar um estado ou mudança de estado. É o que vai delimitar ou dizer, trazer um fenômeno da natureza que aconteceu. Sendo mais claro, a gente pode imaginar que uma frase é como uma cena de filme, de desenho, de anime, de dorama. Cadê as dorameiras? Para essa cena ganhar vida, é preciso que aconteça alguma coisa, certo? É preciso que alguém faça algo, que alguém sorria, que alguém corra, que alguém pule, que alguém lute, que alguém fale, que alguém sonhe e também que alguém fique triste, alegre, feliz, eufórico, raivoso. Depende da cena, depende do anime, depende do momento, certo? O verbo traz esse acontecimento, ele vai dar essa vida. Olha só como é diferente. Eu falo aqui, ó. O menino no parque. O é artigo, menino, substantivo, no, preposição, que a gente viu na última aula, e parque, outro substantivo. Não tem o verbo. Eu não sei o que está acontecendo naquele parque, certo? Eu sei, claro, que o menino está lá. Mas olha a diferença. E aí eu vou dar vida para essa frase. Vou transformar ela colocando o que aconteceu. Vou dizer que o menino brigou. Não façam isso, crianças. No parque. Parece que minha frase está voando, né? Tá indo pra cima assim. Mas, ó, o menino brigou. 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 É o verbo, tô dizendo o que aconteceu. Provavelmente é um encrenqueirozinho que foi lá procurar encrenca. Ou encrencaram com ele, enfim. Não tá acontecendo aqui, mas eu sei que houve alguma coisa ali. Mas, além disso, o menino pode ter brincado. Ele é de boa, amigo de todo mundo. Então, ele brincou com os coleguinhas no parque. Tadinho, o bichinho pode ter caído. O aluno não, o menino caiu no parque. Tadinho. Tá vendo? Aqui eu tenho história para contar. É o que ganha vida, é o que traz contexto, tá? Isso é o verbo, beleza? Então aqui eu tenho uma frase nominal. Por que nominal? Porque não tem verbo, ela é baseada no nome, o seu núcleo é o nome. O que é o nome quando a gente fala? Quando a gente fala na nossa gramática de nome, nome é substantivo. Por que o núcleo é o substantivo? Porque todas as classes que a gente viu anteriormente, elas estão ali circundando, elas estão em volta do substantivo, concordando com ele, não é verdade? Agora, quando a gente tem uma frase com verbo, a gente chama de verbal. Porque a gente tem um núcleo verbal, ele vai ser o núcleo da frase, a parte mais, né, que vai trazer um contexto do que está acontecendo. Tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais? O que vem a ser um verbo, galera? É aquela palavra que mostra o que acontece ou que se afirma sobre alguém ou sobre algo, certo? Isso vem a ser o verbo. E ele vai servir para indicar uma ação. São para 3 coisas que ele serve, tá?
Desculpa. Indicar ação, que é algo que alguém fez. Algo que alguém fez. É quando algo acontece ou alguém faz alguma coisa, como tá aí. Eu trouxe aqui exemplos. Correr, brincar, estudar, escrever, como na frase anterior. Eu disse que Maria corre todos os dias aqui. Ana estudou ontem. Beleza? Aqui eu sei o que a Ana fez. Ana brincou, Ana viajou com a família, tá bom? Marcos passou o dia assistindo televisão. Tá vendo que o assistindo tá dando ideia de ação? Foi feito alguma coisa. Então, é algo que é feito. Ação. Mas aí a gente tem também estado. Como assim estado? É quando a pessoa ou a coisa está em uma condição, uma situação em que algo ou alguém está. Por exemplo, eu tenho o verbo ser, estar, permanecer. Vamos pensar ali no verbo ser e estar, tá bom? Eu vou falar que Davi é muito dedicado. Ixi, você mais escrever Davi não? Agora sim. Eu vou dizer que Carol está empenhada. Opa, acento. Eu vou dizer que Manu é estudiosa. E otaku, que eu sei também, hein? Bora lá. Galera, o que é isso daqui? Os três aqui, ó, são verbos, tá vendo? Mas eles não... Eu não estou dizendo que eles estão fazendo alguma coisa, não. Eu estou dizendo, em alguns casos aqui, que há uma condição. Por exemplo, Davi é muito dedicado. Dedicado, o meu tá ligando o Davi, tá vendo? A uma característica dele, a uma condição dele. Ele é dedicado. Carol está muito empenhada para esta prova. Tá vendo? Aqui é transitório, ela está empenhada agora, pode não estar depois, até porque depois não vai mais precisar, não para passar na prova, porque ela já vai ter passado, e depois o empenho vai ser para outras coisas. Mas assim, não estou dizendo ação. É diferente de eu dizer que Ana estuda muito, está estudando, né? O estudar é uma ação, mas o estar aqui só está ligando o meu sujeito, a minha pessoa, a um estado em que ela está. Ela se encontra de uma forma empenhada. A mesma coisa ali sobre Manu. Olha só, Manu é estudiosa. Eu estou dando uma característica, um estado, uma condição dela, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um estado. Beleza? E aí a gente vai ali para o terceiro caso. Esse terceiro caso, meus amores, é o fenômeno da natureza. São as coisas que acontecem no mundo natural e a gente não tem controle sobre. É o choveu. Por exemplo, no sul, nevou. Em Samambaia, ventou muito esta tarde. Tá vendo? Ventar, chover, nevar, trovoar, relampejar, tudo isso são fenômenos naturais, são fenômenos da natureza, a gente não tem controle sobre. E o verbo faz isso, indica uma ação, ou indica um estado, ou indica um fenômeno natural, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque provinhas tem peguinha.
Por exemplo, uma vez caiu uma frase mais ou menos assim, depois do vídeo choveu notícias sobre o casamento real, vamos colocar aí. Galera, lembra que chover é um fenômeno da natureza? Lembra, né? Só que a gente precisa prestar atenção na frase inteira, no contexto, não é isso? Eu sempre disse isso pra vocês, que a gente precisa interpretar. Vocês conseguem perceber que nesse caso aqui, chover não é um fenômeno da natureza? Porque fenômeno da natureza é o quê? É quando chove água. É algo que a natureza fez. Aqui ele tá falando que choveu notícias, é um sentido figurado. É uma figura de linguagem que vocês estão trabalhando lá com a professora Vanessa, tá? Que esse chover aqui quer dizer que disseminou-se, houve muitas notícias espalhadas sobre o casamento. Ele não tá falando, por exemplo, as nuvens não soltam notícias, soltam. Cai do céu notícias? Não cai. Então eu não posso interpretar esse choveu aqui como fenômeno da natureza. Ele é uma ação, muitas notícias foram espalhadas, só que usaram o verbo no sentido figurado, como uma metáfora, para falar sobre esse espalhamento de notícias, tá? Muito cuidado, porque provinha tem peguinha, piadinha, para pegar a gente ali no pulo, mas a gente vai estar preparado, não é verdade? Então vamos seguir? Galera, até então, a gente tem trabalhado as palavrinhas com flexão. Geralmente a flexão é em gênero, número, né? Aqui é uma palavrinha que não tem, galera, não há flexão de gênero. Não existe, tá? O verbo não vai para o feminino ou masculino. Quanto a isso, ele é invariável. Mas quais são as flexões que existem? Pessoa, número e tempo, tá? O que é a pessoa? A pessoa a gente já estudou. Por que a gente deixa o verbo para depois? Porque a pessoa do discurso a gente vai lembrar lá nos pronomes pessoais. A gente tem 3 tipos de pessoas, vocês lembram? A gente tem primeira pessoa do discurso, que é quem fala. Nesse caso do quem fala, voltando lá para os pronomes pessoais do caso reto, a primeira pessoa aqui sou eu e, claro, se no plural, aquele que me inclui. Eles, não. Vós, também não. Nós. Então, eu e nós. Primeira pessoa do discurso, tá bom? A gente vai ter a segunda pessoa, que é aquele com quem fala, certo? Com quem se fala, com quem se fala. Que aí a segunda pessoa a gente tem o tu no singular e o vós, correto? E a gente também vai ter a terceira pessoa, que é de quem se fala. Quando a gente é fofoqueirinho e vai falar dos outros, a gente usa a terceira pessoa, que é de quem se fala. Que é ele e elas. A pessoa do discurso flexiona em gênero. Pode ser ele ou ela, certo? Olha só.
ele ou ela, eles ou elas. O que não flexiona é o verbo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, como que não flexiona? Eu vou dizer que ele estudou. Se eu mudar o meu sujeito, não foi ele, for ela, perceba que o verbo estudou não muda em gênero. Agora ele muda em número, que é o que a gente vai ver aqui embaixo. Ele vai mudar em pessoa. Por exemplo, ele é a terceira pessoa. O verbo estudar fica estudou no passado. Se fosse eu, aí olha só como é que muda de pessoa. Ficaria eu estudei. Por quê? Esse dei aqui, ó, vai concordar com a pessoa. Esse do aqui concordou com a pessoa do discurso, que é a terceira. Aqui concorda com a primeira, que sou eu. Se fosse no plural, é nós estudamos. Esse moço aqui vem para nós. Bom, isso que é flexionar na pessoa. Eu vou concordar com quem tá falando. Eu estudo, ele estuda. Eu corri, ele correu. Nós corremos, vós correis. Tá vendo? O verbo vai mudar aí quanto à pessoa, não quanto ao gênero. Porque quanto ao gênero, ó, ela sorriu, ele sorriu. Sorrir continua invariável quanto gênero, tá? É isso. Agora, vamos pensar aqui na flexão de número. Pessoa. Vou colocar de outra cor para não confundir, tá bom? A flexão de número, galera, é o que a gente sempre viu. Quando a gente fala de flexão de número, a gente fala em singular ou plural, não é verdade? Então, vamos lá. Vai caber bem aqui, ó. Oxi. Singular ou plural. Singular, eu, tu, ele ou ela. E plural, nós, vós, eles. Que aí o verbo vai concordar com isso, certo? Então, olha só. Como é que eu posso colocar? Eu jogo bola. Eu joguei bola. Nós jogamos bola. Beleza? Eles jogaram bola. Eles jogam. Eles jogarão. Tá vendo? Então, eu mudo. Eles jogaram. Ele jogou. Eles jogarão. Muda em questão de número. Se eu tenho singular, o verbo fica no singular. Se eu tenho plural, o verbo vai para o plural. Como a gente já estudou diversas outras vezes. Vamos voltar aqui para essa corzinha para a gente falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo, ele é dividido em 3 e aí tem essas subcategorias. A gente tem o tempo presente, que é o agora, certo? O presente é aquilo que acontece agora. Como? Ele trabalha. Presente, certo? Ou ela estuda, enfim. Isso está acontecendo now. Agora. Mas aí eu tenho o pretérito. Pretérito. Galera, por que eu tô falando pretérito? Talvez vocês conheçam o pretérito como passado. Vou colocar aqui, passado. Mas as provinhas usam o termo pretérito. Pretérito significa o quê?
passado. Mas, professora, por que usa o pretérito? Porque é mais bonito. Não é o termo oficial, tá bom? Mas ele significa passado. Passado é algo que já aconteceu. É então o antes. Por exemplo, eu vou falar que ele trabalhou. Não trabalha mais. Sei lá, aposentou ou só ganhou na Mega Sena, vai saber. Pretérito. E aí, a terceira é o quê? O nosso futuro. O futuro, então, é o que ainda não aconteceu. Então, é o que vem depois. Por exemplo, ele trabalhará. Ele trabalhará. Agora não, porque agora ele tá cansado. Mas outro dia, ele trabalhará. Ou ele tá de férias, ele trabalhará depois. Não importa. Percebam que trabalha indica o agora, trabalhou indica o antes, o passado, e ele trabalhará indica o depois, o futuro, algo que ainda não aconteceu, porém vai acontecer. Tá bom? Tudo muito riscado, né? Mas acho que tá dando pra entender minha letrinha. Primeira vez que vocês conhecem uma professora de português com letra estranha, né? O importante é que vocês conseguem entendê-las. E elas são bem engraçadas. Ainda quanto à flexão, a gente vai falar sobre as pessoas do verbo. Que foi praticamente o que eu trouxe aqui para vocês. Já indiquei. Primeira pessoa é quem fala, certo? Eu. Opa. Eu. E nós. Por exemplo, eu estudo. Nós estudamos. Tá. Tu e vós. Tu. Primeira, né? Tu estudas. Vós estudais. Vou colocar no passado para fazer a diferença. E terceira pessoa. Ela, elas. Ou ele, eles. Certo? Vou dizer que... Esqueci como. Eu vou dizer que na terceira, ela estuda e elas estudam. Só pra gente ter essa ideia, beleza? Então vamos continuar. Só aprofundando o que a gente acabou de ver, né? Aí o número singular, eu, tu, ela ou ele, e no plural, nós, vós, elas ou eles. Presente. Agora. Estudo. Passado. Antes. Estudei. Depois. Que é o futuro. Estudarei. Perceba
que não tá escrito aqui, galera, a pessoa do discurso. Como assim? Não tá escrito no estudo, estudei ou estudarei quem fez. Mas vocês conseguem perceber que pelo fim do verbo eu consigo saber quem é? Por exemplo, estudo. Pode ser nós, estudo, vós, estudo, eles estudam, estudo. Não pode, né? Então, obviamente é eu. Ainda que não esteja escrito, ele tá ali escondido, ele tá, que a gente chama de oculto, usando a capinha de invisibilidade do Harry Potter, tá bom? Mas eu sei que quando se fala de estudo num verbo, é eu. Quando falo estudei, não pode ser nós estudei. Não pode ser eles estudei. Eles estudei, parece que eu tô doida, né? Não. É eu estudei. Eu estudei. E a mesma coisa, eu estudarei, porque não pode ser nós estudarei. Agora, olha aqui, se eu escrevo estudaremos, cabe eu estudaremos? Não cabe. Eles estudaremos? Não, porque a terceira pessoa é eles, eu tô falando deles. Aqui eu tô incluída. Esse mos aqui traz a ideia de quê? De nós. Eu vou estudar, mas não sozinha, tá bom? Então, percebam que o finalzinho aí vai indicar quem é a pessoa do discurso e quantas são a pessoa do discurso. E a gente tem, agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o modo verbal, o modo em que o verbo se configura, se apresenta, tá? Então, vamos lá. O modo verbal é aquele que vai apontar a forma como a ação, como essa ação ela é expressa, ela é realizada. Se ela é real, se ela é duvidosa, se ela é um pedido. Vai ser o modo como ela é expressa mesmo. Por exemplo, aqui no indicativo, no modo indicativo, eu trago uma ideia de que certeza, realidade. Beleza? Então vai manifestar ações reais, ações habituais, tá? E expressando tanto fatos presentes ou fatos passados ou futuro, algo que realmente aconteceu. Vamos de exemplo? Vamos, né? Sempre de exemplo, galera, para ficar claro. Vou colocar o exemplo. E aí, quando eu for comparar os três modos, eu mostro mais a diferença entre eles para ficar mais claro, tá? Vou pegar aqui uma coisinha vermelha. Vou pegar um roxinho, acho que eu nunca usei esse roxinho aqui, né? Esse roxo meio rosa. E eu vou dizer que ela estuda todos os dias. Galera, fato. Eu estou dizendo algo habitual, algo que acontece. Perceba que quando eu falo ela estuda, é um fato, tá bom? Agora, quando eu falo do subjuntivo, tá? Eu vou trazer uma ideia de hipótese, de desejo, de incerteza, de possibilidade, de dúvida, tá? Vai manifestar desejos ou hipóteses, seja esses desejos ou hipóteses no presente, no passado ou no futuro, tá bom? Por exemplo, vamos ver, aí a gente precisa pensar na frase toda. Tomara que ele estude, porque senão não vai passar, né? Então, assim, é como se fosse um desejo, né? Ai, tomara que o fulano estude, tomara que o Marcos estude. Você tá com aquele desejo, mas você não tem certeza se ele vai estudar. Ai, tomara que ele passe, tá estudando tanto. Apesar do fato dele estar estudando, a gente não sabe se ele vai passar. E aí é um desejo, é uma incerteza, é uma dúvida, tá vendo? E quando a frase, a partir do verbo, expressa
isso, quando expressa essas ideias, a gente tem um modo. Então, certeza ou algo habitual. Aqui eu tenho dúvida, desejo, tá vendo? É o subjuntivo. Mas aí a gente vai falar um pouquinho também sobre o último ali. O último modo é chamado de modo imperativo. Mas eu apelido de modo mãe. Porque é aquele que dá ordem, tá? É aquele que dá conselho. É aquele que faz afirmativa, tá? Mas essa afirmativa pode ser de forma negativa. É o verbo que manda. Mamãe não manda? Quem manda em casa? Mamãe. Sempre mamãe. Então assim, faz isso. O que é? Levanta, acorda, vai lavar o cabelo, vai escovar os dentes, vai arrumar a mochila, vai fazer a tarefa de casa. Tá vendo? Um monte de ordem. Mas não é só ordem também. Pode vir um conselho. Filha, não faz isso. Estuda que é melhor pra você. Tá vendo que não necessariamente ela tá mandando você estudar. Ela tá dizendo que você precisa estudar porque ela quer o seu bem. Tá? O imperativo pode ser um pedido. Pai, faz um pix pra mim. Tá vendo? É um pedido. Mas o faz, nesse caso, é imperativo. Porque tá pedindo pra algo ser feito. Certo? Então, vou colocar aqui. Mamãe disse, estude. E olha como é que vai ser aqui, ó. Estude com atenção. Faça a tarefa hoje. Nos dois casos, o verbo, perceba que estude aqui no imperativo tá da mesma forma que estude ali no subjuntivo, escrito igualzinho. A diferença é o restante da frase. O que a frase está expressando? Aqui embaixo é estude com atenção. Tá vendo que eu tenho aqui uma não é um desejo, necessariamente uma dúvida. É um desejo, tá? Eu tô pedindo para que você estude. Imperativo. Ali embaixo, tomara que ele estude, tipo, eu não sei se ele vai estudar. Então, é dúvida. Aqui, ó, faça a tarefa hoje. Nesses casos aqui, o que a gente tem? A gente tem uma ordem ou desejo. Um desejo. E o outro é ordem. Ou se você não gosta de ser ordenado, você fala pedido. Mas se foi a mãe, foi ordenado e acabou. Qual é a resposta para o imperativo da mãe? Sim, senhora. Sempre, tá? É isso, galera. O modo indicativo indica certeza ou coisas que acontecem habitualmente. O subjuntivo indica hipótese, desejo, dúvida, tá? Aqui a gente tem pedido, né? Pedido. E aqui no imperativo é a linguagem de mamãe, tá? É uma ordem. Mas pode ser um conselho, pode ser uma afirmativa, negativa. Não faça isso, Maria. Tá vendo? Não faça isso. E quando a mamãe fala, não faz isso ou faz isso, e a gente não faz o que ela falou, sai de baixo, não é? Então faça o que a mamãe fala. Bora lá. Ui, tentando baixar. A gente vai ter também o que a gente chama de voz verbal. É o que vai indicar a relação entre o sujeito e a ação. E aquilo que eu expliquei para vocês em sala de aula. O que é o sujeito, galera? Sujeito é quem faz. Tá bom? E a ação é o verbo, o que é feito. O que é feito. Ou o que se declara. A ação é o que é feito, mas o verbo pode trazer aquela ideia do que. Qual é o estado também, né?
Então vamos lá, galera. A gente tem o que a gente chama de voz ativa. O que é a voz ativa? Desculpa. É quando o sujeito realiza a ação. O sujeito faz a ação. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar bem claro pra gente. Eu vou dizer que o aluno escreveu a redação. Olha só. O aluno escreveu a redação. Como que eu... Opa, não é um ponto de interrogação. Escreveu mesmo, tá? Como que eu sei quem é o sujeito? Eu vou perguntar pro verbo. Eu vou perguntar, verbo, quem fez você? Quem escreveu? Me diz aí, verbo, quem escreveu? Aí ele vai te responder, cara, tu tá cego? Quem escreveu foi o aluno. O aluno fez. O sujeito é quem fez, certo? Logo, o aluno é o sujeito. E o que é feito? Você pergunta pro sujeito, o que foi? O que tu fez, cara? Escrevi a redação, não tá vendo na frase não, meu rei. Então, a ação é escrever a redação. Então, olha, quem tá fazendo a ação ativa é quando o meu sujeito realiza, realizou, escreveu, fez. Tá bom? O que? O meu verbo. Então, eu tenho voz ativa quando o meu sujeito faz alguma coisa. Mas olha só essa bagaceira aqui agora, galerinha. Olha só. Voz passiva. É quando o sujeito recebe a ação. Como assim? Eita, que vamos lá. Presta atenção nessa frase. Eu vou inverter ela. Eu vou dizer que a redação, essa bichinha, foi escrita pelo aluno. E olha que pode vir um pouquinho, pode confundir a gente um pouquinho. Vou até colocar de outra cor, vou colocar um azulzinho aqui. Eu vou perguntar pro meu verbo. Foi escrita, a gente tem uma locução verbal aqui, né? 2 verbos funcionando como um. Eu vou sempre perguntar pro verbo. E aí eu tenho que perguntar, o que foi escrito? Não é quem foi escrito. Quem foi escrito? O aluno foi escrito? Não, o aluno não foi escrito. Eu vou perguntar o que, meu senhor verbo, o que foi escrito? De novo ele vai falar, tu é cego, é? Você não tá vendo que o que foi escrito foi a... Deixa eu ver se vai dar pra dar. Redação? Se a resposta é redação, redação agora, meus queridos, é o nosso sujeito. Mas por que ela é paciente? Porque, meus amores, ela recebeu a ação. Porque nesse caso aqui, a redação não tem como fazer alguma coisa. Como é que ela vai fazer? Ela vai criar braço e vai se inscrever lá? Diante desse cenário, é possível perceber. Tá vendo? Não. Alguém fez ela. Só que o aluno não está funcionando nesse caso como sujeito. É claro, professora, que eu consigo perceber que o aluno que fez ali, que escreveu aquela redação. Mas a frase, dentro da frase, quem está aparecendo como sujeito é a minha redação, sujeito paciente, porque foi feita. Porque o meu verbo respondeu que foi ela que foi feita, tá? Isso, então, é o sujeito paciente, é o sujeito passivo. Ele recebeu a ação, ele não fez, ele recebe. O aluno foi eleito o melhor da turma, tá? Ele recebeu a ação, não foi ele que elegeu, ele recebeu a ação de ser eleito. Não sei quem elegeu. A escola. O aluno foi eleito
o melhor da turma pela escola, pelos professores. Pronto. Tá vendo? O aluno, apesar de ser uma pessoa, ele não fez a ação. Não foi ele que foi lá e votou. Eu sou o melhor. E votou e colocou uma medalha nele e se deu um troféu. Foi uma junta de professores que se reuniram, conversaram e falaram: vamos eleger ele. Os professores fizeram isso. Mas ele foi eleito, ele recebeu essa ação. Tá bom? E aí, a gente tem o reflexivo, tá? É o sujeito que faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui para nossa coisa. A nossa corzinha. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá bom? O que a gente pode colocar aqui? Por exemplo, ele... ótimo. Aí a gente vai ter que mudar o total aqui. Mas olha só, eu vou escrever: ele se penteou. Você vai perguntar pro verbo: quem penteou? Ele. Quem foi penteado? Ele. Tá vendo que ele... Olha só. Vamos fingir que isso daqui é um pente. Eu me penteio. Me penteio. Nossa, tá feio, né? Olha só, tô penteando. Quem tá fazendo? Eu. Mas tá sendo feito em quem? Em mim. Então tá vendo que ao mesmo tempo que eu faço a ação, eu recebo? É reflexivo. Quando a gente cai brincando no parque, a gente se machuca. Não foi alguém que foi lá e me deu um chutão. Eu caí e me machuquei. Tá? Tô andando lá em casa de boa, e puff, dedinho na quina da cama ou na quina da parede. Ai, eu que me machuquei. Tá bom? Então eu fiz a ação e eu sofri a ação. Certinho? Voz verbal indica a relação entre sujeito e ação. Quem fez e quem recebeu. Massa? Massa. Vamos... Tá. Antes de entrar nas formas nominais, eu vou interromper a nossa aula pra gente ver em outra, senão vai ficar muito extensa, tá? Vamos beber água, respirem, dá uma olhada novamente no que a gente viu, nas flexões, e logo a gente continua para finalizar essa parte de verbo.